Fala rapaziada, beleza? Vamos dar continuação à criação do nosso projeto Stocks. Hoje finalmente a gente vai falar sobre JServer de verdade. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Bom, antes de tudo, a gente vai precisar fazer algumas coisas, alguns ajustes aqui no código. Por quê? Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês está intimamente relacionada a processos, né? Então eu vou utilizar o EX para isso. Mas se você já teve curiosidade de tentar rodar o código no terminal iterativo, você pode ter tomado esse erro aqui. Tá? Olha, não consegui encontrar o arquivo dev.xs. Tá? Ele não foi encontrado no seu diretório. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos criar esse arquivo aqui. A gente vai ver que a gente pode criar ele exatamente como a gente criou o arquivo de teste. Tá? A gente não vai ter problema. Então, dev.xs. Vou pegar exatamente o conteúdo do arquivo de teste e passar aqui para o dev.xs. Beleza? Por que isso está acontecendo? Quando a gente manda o ex-smix, ele está colocando aqui na config.xs dev. E ele tenta encontrar o arquivo aqui dentro, não acha. Agora, se vocês verem, se a gente rodar aqui es-smix, a gente abre o terminal iterativo sem grandes problemas, tá? Então, esse é o primeiro ajuste. Basta você criar aqui no diretório config o arquivo dev.xs. Você pode copiar exatamente o que está dentro do nosso arquivo test.xs. Beleza? Com isso feito, eu pretendo seguir a mesma abordagem que a gente teve no vídeo anterior, tá? Ao invés da gente criar os arquivos de teste antes, eu estou preferindo, nessa camada de infraestrutura, criar a implementação do código antes. Por quê? Eu vou lá criando o arquivo de teste, e eu vou falando um monte de coisa, e eu sinto que às vezes isso pode ficar meio abstrato, né, para quem não consegue estar concatenando as ideias. Então, fazendo a implementação antes e mostrando como ela funciona, eu acredito que as pessoas conseguem ter maior compreensão do que eu estou fazendo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do nosso diretório lib, diretório infrastructure, JServer, a gente vai criar um novo arquivo chamado stock.x. Por que eu estou dando esse nome? Porque, como a gente definiu, cada JServer vai ser responsável por ser uma determinada ação. Isso significa que, ao eu ler o nome desse módulo, eu sei, olha, dentro de infrastructure, dentro de JServer, eu tenho estoque. E esse estoque aqui para mim vai ser o meu JServer. Beleza? Vou fechar isso aqui e a gente vai começar uma implementação bem básica, tá? Eu vou colocar aqui @behavior_JServer para falar que isso aqui está implementando o behavior JServer. O único callback obrigatório que a gente tem nos JServers é o callback init. Então eu já vou definir aqui a implementação para esse callback. Generator não, JServer. O callback é o init e a gente tem ele aqui já. Eu quero já mostrar um problema da gente inicializar um JServer com uma operação custosa. Como que eu vou mostrar esse problema para vocês? Eu quero que vocês imaginem que esse process.sleep que eu estou fazendo aqui seja a nossa consulta de preço na API. Ação na API. Então, é uma operação custosa, é uma operação demorada. E ela está simulando aqui a consulta de preço. O callback init retorna OK state nesse primeiro momento. Então, os pontos OK. E o estado que eu quero mandar é simplesmente uma string vazia. Para a gente não faz a menor diferença o estado nesse estágio. Vou abrir aqui com ex-smix. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu inicializar esse JServer. Então, vou escrever um alias aqui. Server.stock. E vou tentar inicializar agora um JServer.startLink. Qual servidor que eu quero inicializar? Qual módulo que eu quero inicializar? É o módulo stock. O init-arg disso aqui não me interessa. E eu não quero passar nenhuma opção para esse cara. Então, o meu terminal travou. Tá? Eu não consigo digitar coisa aqui, eu não consigo interagir. Né? Só depois de 5 segundos. O que eu quero mostrar com isso para vocês? Quando a gente tem uma operação custosa, uma operação que leva tempo, o callback init trava o nosso processo que chamou o JServer start link. Tá? Então, não é uma boa ideia colocar uma operação custosa no callback init. Vou mostrar para vocês agora
onde que essa operação custosa, de consulta de preço da ação na API, deveria ficar para a gente inicializar o GenServer. Então, vou aqui implementar um outro callback, que é o handle continue. O continue arg que eu quero receber aqui, deixa eu fechar esse terminal, é o 2 pontos. Opa. Initialize. O estado eu vou receber normal. E o que, que eu quero fazer aqui no handle continue? Eu quero de fato inicializar e capturar o preço da minha ação. Tá? Então, essa operação custosa de consulta de preço, ela vai ficar aqui dentro. Tá? E a gente tem que ver o que, que o handle continue tem que retornar. É um noReply com um novo estado. Como a gente não está utilizando o estado ainda, eu vou retornar com uma string vazia, sem grandes problemas. Agora, como que a partir do meu callback init, eu chego no meu callback handle continue? Simples. Aqui na documentação, ele fala, olha, você pode retornar o OK, um estado, e dizer, olha, continue com um continue arg. Quando eu mando isso aqui, automaticamente meu GenServer vai despachar para o método handle continue. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Continue. O meu continue arg é o 2 pontos initialize. E, por enquanto, tudo ok. Só para eu mostrar para vocês que isso aqui está sendo executado lá no terminal, eu vou colocar um log aqui, que é inicializando. Ou melhor, inicializado. E aqui eu vou colocar um logger inicializando. Tá? Belezinha, vou recompilar aqui o projeto. Vou fazer a chamada do GenServer Start Link. Provavelmente eu vou escrever o alias aqui para não ter problema. E vou fazer a chamada. Tá? Olha o que, que aconteceu. Ele deu o log inicializando para mim e já me retornou o PID do processo. Então eu não tive que esperar 5 segundos, ele não travou o meu processo principal. Tá? Por que, que não travar o processo principal é uma característica interessante? Porque imagine que eu quero startar um monte de ações. Se para cada ação eu tenho que esperar 300 milissegundos para ele ir lá, pegar o preço para mim. Então se eu tiver 10 ações, são 3.000 milissegundos. Então são 3 segundos só para eu criar o servidor. Com o handle continue, ele faz esse trabalho em background. Entende? Então, eu vou inicializar todas as ações praticamente de forma instantânea e cada ação vai fazer em paralelo a consulta do seu preço lá na API. Tá? Só para mostrar para vocês que isso aqui vai ser executado depois de 5 segundos, talvez seja interessante eu colocar o logger ali embaixo. Tá? Então, vou recompilar, que é só para mostrar para vocês. Tá? Vou fazer o alias de novo. Então, ele manda aqui inicializando. Depois de 5 segundos, ele vai colocar o logger inicializado. Tá? Então, depois de 5 segundos. Belezinha? Agora, só para eu não precisar ficar escrevendo aquele GenServer Start Link, eu vou fazer uma função aqui chamada Start que vai fazer isso para mim. Tá? GenServer.startLink. O módulo é esse meu módulo mesmo que eu quero startar. O init.arg, por enquanto, não é nada. E o options, ele vai colocar para mim uma lista vazia caso eu não passe nada. Beleza? O que, que eu quero fazer agora com vocês? Como a gente viu que isso aqui é responsável por inicializar o nosso GenServer, eu vou começar a colocar esse cara aqui, que é o state, lá dentro. Porque esse cara aqui representa o estado do GenServer. Então, o que, que eu quero fazer aqui? No init, eu preciso chamar agora state.new. Só para a gente poder fazer isso, eu vou escrever um alias aqui, infrastructure.genserver.state. E o que, que o meu método new precisa? Tá? Opa, ele não reconheceu aqui ainda. Quero mostrar para vocês aqui. Ele precisa de um nome e um price provider. Tá? Ou seja, eu vou ter que trazer aqui para o meu callback init esses dois caras. Mas reparem, o callback init ele recebe um argumento só. Então, eu vou ter que passar isso aqui dentro de uma tupla. Poderia ser uma lista ou uma keyword list também. Vou passar dentro de uma tupla. O name da minha ação e o price provider. Beleza?
Então, a partir desse momento, eu consigo passar aqui para dentro e passar o Price Provider também. Belezinha? O que eu quero fazer no meu Handle Continue? Eu quero pegar esse meu estado e atualizar ele. Tá? Vou retirar os loggers aqui. Então, eu vou fazer isso aqui dentro mesmo. Vou pegar o meu módulo state, update, e vou passar o meu estado que eu estou recebendo aqui no Handle Continue. Beleza? Então, agora, para a gente iniciar o nosso Gen Server, lembre-se que o init é o primeiro callback que é chamado. E aqui, a gente tem o init arg. Eu estou passando uma string e ele está esperando uma tupla. Tá? Então, eu preciso passar essa tupla aqui para dentro. Price Provider. Isso implica que eu preciso receber de algum lugar. E vai ser aqui da minha função start. Então, name Price Provider. Então, já consigo passar isso aqui como init arg. Beleza? Então, isso aqui já está fazendo grande parte do nosso trabalho. Estou inicializando aqui o meu estado. Estou atualizando o meu estado, que é uma operação custosa a partir do handle continue. Agora, eu gostaria de ter uma maneira de consultar o estado do meu Gen Server. Tá? Então, só para vocês verem aqui, eu vou recompilar. E eu vou fazer esse alias. Vou colocar aqui stock.start. Tenho que passar... Na verdade, deixa eu fazer o meu Price Provider primeiro. Price Provider. Vai ser uma função que vai receber um nome, mas eu vou ignorar. E eu vou retornar 45.0. Temos o Price Provider criado. Vou pegar o meu módulo stock. Eu fiz o alias, lembra? Vou mandar startar. Mandei startar esse cara aqui. O que eu estou a fim de fazer? Eu preciso mandar o nome de uma ação, petri4, e preciso mandar um Price Provider. Lembre-se, esse Price Provider ele não vai ser mocado assim. Ele vai ser a função que bate lá na nossa API da BRAP. Beleza? Startei esse cara. Beleza, fiz o start dele. Eu não consigo consultar, né, o estado do meu servidor. Então eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Para a gente consultar o estado do nosso servidor, a gente precisa de uma função pública que eu vou criar aqui. State. Ela não vai receber nada como argumento e ela vai mandar, né, para o Gen Server uma chamada do nosso módulo. Na verdade, perceba, aqui ele pede o server. Eu vou mostrar para vocês que do jeito que eu estou escrevendo agora, não vai funcionar e a gente vai ter que fazer uma pequena modificaçãozinha aqui no start link, beleza? Então, o servidor que eu quero chamar é o meu módulo mesmo. A mensagem que eu quero, ou melhor, o request que eu quero fazer é me dar o estado desse servidor. E o timeout eu posso deixar com uns 5 segundos mesmo, sem grandes problemas. A partir do momento que eu escrevo uma handle call, eu sou obrigado a escrever. Na verdade, a partir do momento que eu chamo a call aqui dentro do meu método, eu sou obrigado a escrever um handle call para eu não ter erro de execução. Então vamos fazer isso agora também. @impl. A implementação é para o Gen Server. Def handle call. Qual que é o request que eu estou fazendo? Então percebam, request é o atom state. Então state. O from é o processo que chamou a função state, não me interessa, tá? Então vou ignorar. E o estado me interessa. O que essa função retorna? Retorna uma tupla com reply. O que eu quero retornar com o reply e o novo estado. Então, basicamente, reply, eu quero retornar o meu estado. E essa função é apenas uma consulta, então posso manter o estado como ele era antes disso, antes da consulta. Vamos recompilar. Vou fazer aqui esse start. Vou chamar stock.state e vocês vão ver o que vai acontecer. Ele disse para mim, olha, o processo servidor infrastructure.genserver.stock, ele não está vivo, né? Ou ele não está associado a um nome. Então, isso significa que eu não consigo fazer essa chamada aqui desse jeito com o stock state aqui. Por exemplo, passando como servidor o próprio módulo. O que eu preciso fazer aqui? Preciso passar como opção aqui um name. Tá? O que isso aqui vai fazer para mim? Ele vai inicializar um servidor, um Gen Server, e vai atrelar a esse processo do Gen Server o nome que vai ser o próprio nome do módulo. Beleza? Então, se a gente recompilar isso agora, a gente vai criar aqui esse cara, e eu vou chamar minha função state. E percebam, o estado do meu Gen Server, ele é a stock petri4, com o preço 45.0, a função price off,
que é o meu price provider, e o status initialized. Legal, né? Agora a gente vai escrever algumas funções que vão tornar isso aqui bem mais bacana, tá? Então, eu vou fechar o terminal por enquanto. E eu vou mostrar para vocês uma questão interessante, que é o callback handleinfo. Def handleinfo. Tem aqui o meu callback handleinfo. Deixa eu só utilizar o autocomplete aqui para ele me ajudar. Def handleinfo. Beleza? Então, vamos ler aqui esse cara. Ele é invocado para tratar qualquer outra mensagem, tá? Qualquer outra mensagem que não seja enviada a partir de handlecast e handlecall. Então percebam, se eu chamo aqui genserver.call, ele trata com o handlecall. Se eu chamasse aqui genserver.cast, eu teria que escrever aqui um callback handlecast. Beleza? Se eu enviar uma mensagem para o meu genserver a partir de process.send, isso aqui é permitido de ser feito, quem vai tratar é o handleinfo, tá? Então, lembram que eu queria que a minha entidade atualizasse o preço dela automaticamente? O que eu vou escrever aqui é um scheduler, que eu vou chamar de update, tá? Como que eu vou enviar a mensagem de update para o meu genserver com o process send after? Por que send after? Porque eu quero que isso seja enviado a cada 2 segundos, 10 segundos, enfim. Não interessa pra gente o tempo nesse momento. Então eu estou dizendo assim, olha, manda uma mensagem para esse processo aqui, que é o processo desse módulo, tá? A mensagem que eu quero enviar é a mensagem requisitando um update de preço. E você vai enviar essa mensagem para ele a cada 10, na verdade vamos colocar aqui a cada 2 segundos. Cada 2 segundos. Como eu disse, quem vai tratar essa mensagem do process send after é o handleinfo. Qual é a mensagem? Update. Tá? Sempre que eu receber a mensagem de update aqui, eu quero também que ele já faça o scheduler de novo. Então eu atualizei, eu quero que ele seja atualizado depois de 2 segundos, então eu chamo update aqui novamente. O handleinfo tem que retornar um noReply com um novo state, então noReply. O novo state, que é state.update, passando o estado antigo, que eu recebo por aqui. E tá tudo certo. Só para a gente ver isso aqui funcionando, o que seria interessante a gente colocar lá no nosso estado? Seria interessante a gente vir aqui no nosso state e falar para ele, olha, você vai ter um novo campo aqui, tá? Que é o updated at, tá? Esse campo updated at, ele é do tipo datetime, tá? Isso aqui, tecnicamente, vai ser uma questão obrigatória, tá? E ele não vai ter valor padrão. Tá? Então, a gente está modificando aqui o estado do nosso servidor só para mostrar para vocês como isso está funcionando, tá? Então, quem que vai ser o updated at? Vai ser o datetime.utc now. Tá? Só para a gente deixar isso aqui um pouquinho melhor para vocês visualizarem, eu vou deixar dessa forma. Quando eu estiver alterando o preço, se o preço for válido, né, a gente precisa também alterar o updated at para datetime.utc now. Tá? Vou pegar esse cara aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Eu não vou conseguir utilizar essa atualização parcial aqui jogando isso aqui para baixo, ele vai dar erro de formatação. Então, só para a gente fazer isso aqui, eu estou atualizando o estoque, o status e o updated at. E o price off eu queria que fosse o mesmo, né? Então, vamos pegar aqui o price off. Ele vai ser o state.priceoff. Tá? Só para ficar melhor a visualização aqui de vocês. E aqui embaixo eu posso só reaproveitar tudo tranquilo. Beleza? Bom, feito isso aqui, provavelmente a gente não quebrou nenhum teste, mas se quebrou, eu vou consertar com vocês nesse vídeo ainda. Tá? Então, voltando aqui. O handleinfo vai tratar de fazer o update, vai chamar a função de update de novo para ele fazer o scheduler
para atualizar depois de 2 segundos. O handle call retorna para a gente o estado. O handle continue inicializa o nosso estado, né? Então, initialize. E ele que vai dar o primeiro scheduler. Se eu não schedular aqui o update, ele nunca vai ser atualizado. E eu vou ter que mandar na mão o process.send lá no terminal. Eu quero que essa atualização seja automática. Tá? Deixa eu abrir aqui um novo terminal para a gente testar isso aqui. Vou fazer um alias do modo infrastructure. Opa. .genserver.stock. Vou escrever aqui para a gente uma função do price provider. E vai trabalhar com uma função que recebe um nome e ignora ele. E a gente vai escrever aqui uma chamada de random uniform, que vai trazer um número aleatório de 1 até, sei lá, 120 pra gente. Tá? Temos aqui a nossa função price provider. Vou escrever aqui o nosso stock.start. Eu vou passar aqui a função petri4. Vou passar o price provider. Criei aqui esse cara. Vou pegar o stock.state. Então, tá aqui. Né? Reparem, a gente tem aqui a função priceOff. Ela foi atualizada às 18:18:08. Tá? Aqui ele está utilizando o UTC. Vou pedir de novo o estado. Reparem que o preço foi atualizado aqui. Né? Então, aquele comportamento randômico está funcionando. E o updated@, também foi atualizado. Tá? Então, era basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês nesse momento. Tá? Então, a gente fez uma atualização colocando o updated@ dentro do nosso estado. Tá? Colocamos um datetime lá dentro. Beleza? O que está acontecendo aqui? O nosso scheduler está funcionando, porque se ele não tivesse, o preço não estaria sendo alterado. Né? Então, reparem, o preço aqui foi alterado. Belezinha? Bom, pessoal, era basicamente isso aqui que eu queria mostrar no vídeo de hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês um último problema que a gente está tendo aqui com essa abordagem. E eu vou mostrar como a gente vai tratar isso de maneira simplificada num próximo vídeo, onde a gente também vai escrever os testes para o nosso Genserver. O vídeo já deve ter ficado meio longo aí, mas eu acho que vocês já conseguiram ter um gostinho do que a gente quer fazer aqui. Vou mostrar agora o problema que a gente teria. Então, inicializei o processo da Petri4. Quero inicializar agora o processo da Prio3. Eita, recebi um erro falando que o processo para esse Genserver já existe, na verdade, né? Por que isso acontece? Porque quando ele vai gerar o processo, ele manda gerar com esse nome aqui. Esse nome já está sendo utilizado e é por isso que eu não consigo criar um Genserver dessa maneira. Vou matar aqui esse X, vou fazer essa correção. No módulo string tem um toAtom, tá? Que é o que eu vou utilizar aqui. Ah, é legal você utilizar esse string toAtom? Não. Por quê? Atoms são coisas que nunca morrem em uma aplicação do Elixir. Então o Garbage Collector nunca vai coletar um atom. Beleza? Se você ficar criando igual um maluco, a tua aplicação vai começar a utilizar a memória demais. Vou mostrar que isso aqui corrige o problema, tá? Mas que ele traz outro problema aqui pra gente. Então, vou pegar o ix-smix. Vou fazer aquele alias lá de infrastructure. .genserver.stock. Fiz esse alias. Vou fazer um start de uma stock. Passando petri4. Na verdade, eu ainda preciso criar o meu price provider, né? Então, price provider. Vou fazer ele aqui chumbadão mesmo, com um valor padrão. 43.0. Vou criar agora o meu processo de estoque. Então, start. Quero startar para petri4. E aqui, nesse caso, eu vou passar o meu price provider. Né? Startei esse cara. Quero startar um outro processo agora para Prio3. Startei. Então, startar já não é um problema. Beleza? Agora vamos ver o que acontece se eu tentar consultar. Opa,
ele diz aquele mesmo problema. Olha, não tem um Gen Server com esse nome aqui, que é o que você me passou, o nome do módulo. Porque a gente colocou agora os nomes como os nomes das nossas ações. Portanto, o que tem que acontecer aqui é que eu preciso receber, e aqui eu vou escrever a especificação desse cara já, e o meu state vai receber um atom, tá? E vai retornar um state.t, tá? Recebendo o atom aqui, é esse atom que referencia o processo específico da minha ação, tá? Feito isso, a gente pode recompilar. Vocês vão ver que esses processos já estão, né, já existem. E agora, para consultar com o state, eu tenho que passar um atom aqui. Vou passar o atom petri4. Ele retorna para mim o estado do servidor petri4. Vou passar o atom prio3 e ele retorna para mim o estado da prio3. Beleza? A gente ainda vai fazer uma modificação nesse cara, porque a gente quer que esses nomes sejam salvos numa tabela, tá? Distribuída, que a gente vai poder consultar por vários processos. Mas por enquanto é isso que a gente vai fazer. Beleza? Bom, só para finalizar aqui o vídeo. A gente escreveu aqui o nosso Gen Server, não escrevemos os testes, mas vamos escrever os testes. Modificamos algumas coisas também no módulo genserver.state, que a gente também vai ter que escrever um teste para isso, para as modificações feitas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque esse vídeo já ficou grande demais. Bom, eu espero que você tenha gostado, né? Aqui a gente já trouxe boa parte da diversão que a gente vai ter com o Gen Server aqui, então eu arrisco dizer que se você quiser parar de assistir por hora e quiser tocar isso aqui sozinho, eu acho que você já tem um bom ferramental para fazer um projeto divertido. Mas eu gostaria muito que você ficasse e a gente desenvolvesse até o final juntos aí. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até mais.